Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, agradecendo sempre a equipe Espirais de Luz, lembrando que você pode acessar a página do Facebook e também o canal do YouTube, se inscrevendo, ativando o sininho Espirais de Luz e ficar por dentro das nossas palestras também. Bom, hoje um tema muito bom, porque a gente vai falar sobre algo que a gente está praticando. Tecnologia, jovens e a sua utilidade atual. Bom, não há como negar e não há como fugir disso, que o mundo virtual ele já chegou e é para ficar. Toda tecnologia desenvolvida pelo homem pode trazer benefícios ou prejuízos. Isso depende do uso que você faz dela. Nessa coisa toda, gente, nós temos um acesso que não existe uma faixa etária, porque já partiu e já saiu fora desse parâmetro de impossibilidade por causa da idade. E nós temos de todas as faixas etárias o pessoal acessando essa tecnologia e através dela a internet e utilizando-se da comunicação através de redes sociais, aplicativos, enfim, N serviços que são fornecidos na nossa, vamos falar, plataforma mundial. Então, o desempenho escolar, círculo de amigos, hábitos de alimentação, higiene, né, exercícios físicos, entre outros, tudo isso está sendo divulgado nessa grande comunidade virtual que une e diminui distância, diminui todos os obstáculos de comunicação e de interação entre os seres humanos. A diferença agora é que há necessidade de se preocupar com as amizades físicas e também com as amizades virtuais, ou seja, aquelas do Facebook, WhatsApp, Instagram e etc., dos nossos pequenos, dos nossos jovens, dos adolescentes, né? Inclusive de nós mesmos. Até mesmo dos nossos pais e mães, que ainda são ingênuos nesse momento, na utilização dessa ferramenta que é tão importante. O que não muda é a importância que as instituições familiares e religiosas, doutrinárias, têm nas nossas vidas. Bom, sabendo que a família sempre será uma referência, tá? Primeira para as crianças e para os jovens, agora, nesse momento, a tecnologia tem se tornado uma ferramenta positiva ou negativa de acordo com a sua utilização. O que acontece? Não adianta você ter um filho que você quer educar, mas sendo que as suas próprias atitudes não condizem com isso. O que eu estou querendo dizer com isso? É aquela história assim, olha, você dá o pai e a mãe, para que o filho não chore, compra um celular e dá para o menino. Esquece do menino. O menino fica abandonado à mercê. Ele começa a acessar aquilo que ele quiser. Então, não é só chegar e dar, disponibilizar esse acesso para a criança. O acesso virtual que pais, mães fazem serão o exemplo para aquele que está assistindo o seu comportamento. Sabe qual que é a maior capacidade de uma criança? É a de absorver o comportamento do pai e da mãe, do avô, da avó com quem ele mora, daqueles que são pais e mães adotivos, daqueles que são irmãos mais velhos, que são exemplos. Já viu aquela história da Maria vai com as outras? Ou aquele que tem um irmão maior e o menor imita o maior? Se queremos mais tempo de conversa e convivência, precisamos ter tempo disponível para a família. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós vemos, olha só, eu fui uma vez convidado para um jantar na casa de uma pessoa. E aí a gente chegou lá e sentou na mesa. Quando a gente sentou na mesa, a pessoa que me convidou estava conversando comigo. O restante estava no celular. Aí a pessoa olhou aquilo, olhou para mim, a gente sorriu um pro outro, ela levantou, foi lá naquela caixinha e desativou a internet. Foi como se tivesse pegado uma faca e cortado, dado uma furadinha em cada um
que estava sentado na mesa, porque a revolta foi geral. Ó, a internet caiu, o que aconteceu? Aí ela virou e falou assim, é porque nós precisamos de uma interação aqui. Nós estamos num jantar entre humanos e não em grupos virtuais. Foi exemplar essa atitude, porque todo mundo calou a boca, ninguém pôde falar mais nada e todo mundo interagiu. O jantar foi fantástico, foi maravilhoso, foi produtivo, foi muito bom, mas teve que tomar essa atitude. Só que nós vemos isso em poucas pessoas, porque a maioria, sabe o que faz? A maioria faz assim, entrega o celular para a criança, entrega para o outro filho, ou o coleguinha vem jantar, já passa a senha do Wi-Fi e todo mundo fica conectado na internet e assim, um conversando com o outro pelo celular, mas não comunicam na fala. Você sabe o que tem acontecido hoje muito, gente? Nós temos crianças que falam errado por vícios de linguagem causados pelas chamadas contrações ortográficas que são utilizadas na comunicação através das mensagens do celular. Olha, isso já era uma coisa meio que prevista, mas era uma previsão com alerta. A Gênese, escrita por Kardec, fala assim: por demais explícito afirmar que na nova geração virá substituir aquela já velha e carcomida que ainda ocupava e ocupa um lugar no mundo, o que implicará necessariamente uma série de sacudidelas no planeta. Hoje já não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Olha que interessante. O que seriam essas sacudidelas? É isso exatamente que eu estou falando. Não adianta você chegar lá e dar o acesso para a criança e não mostrar para ela como é que se utiliza essa ferramenta. Seria a mesma coisa que você pegar um rapaz que quer ser marinheiro no século XVI e colocar ele dentro do barco e falar, conduza ao mar. Sem explicar nada. O que vai acontecer? O navio vai afundar. O navio vai afundar, gente. Você quer ver um exemplo maior? Por exemplo, hoje em dia, nós temos um exemplo fantástico. Eu posso usar isso como experiência mesmo, por ouvir isso. Um instrutor físico. Um instrutor físico, ele agora está se adaptando e tentando assimilar que ele tem que dar aula online. E olha, fácil? Não é não. Ele está acostumado a olhar aquela posição, aquela postura, aquele pé, aquela mão. Ele está acostumado a fazer vão. Aí, de repente, ele não tem isso, porque ele não está tendo esse retorno. Ele está olhando para aquela pessoa e a pessoa está fazendo o exercício, não. Ele tá na dúvida. Gente, peraí, a câmera virou, eu não estou conseguindo te ver. Aí ele fica desesperado, sabe? Mas, na verdade, com o tempo, eles vão descobrir formas de se falar, olha, se nós vamos fazer os exercícios online, eu exijo que você tenha uma câmera situada ali para que eu possa te ver e possa te corrigir, te auxiliar nas suas posturas e tudo mais. E com o tempo nós vamos nos adaptando, ou seja, aquela sociedade carcomida, aquela sociedade antiga que a Gênese fala, vai ser substituída por aquela que consegue se adaptar com a modernidade. Isso é evolução. Todos nós passamos por esse processo. Como que isso é provado? É provado a partir do momento que nós sabemos que os dinossauros foram extintos e a humanidade pôde caminhar na face da Terra sem ser devorada. Interessante? Demais. E é nesse momento que nós assimilamos mais ainda, porque a tecnologia, ela está fazendo uma coisa que antigamente prejudicava o convívio social. Ela diminuiu a distância. Ela diminuiu a impossibilidade da presença física. Entre aspas, a imagem, a comunicação imediata, né? Agora, a gente está falando aqui, vocês estão ouvindo aí, recebendo a mensagem, participando nesse exato momento conosco desse estudo. Mas tem gente que está lá em outro país, tem gente que está lá em outro estado, tem gente que está lá num bairro distante. Tem gente que está aqui do lado, no mesmo prédio que eu. Tem gente que está lá em cima, mas está aqui juntinho. Mas não existe essa barreira. O que existe agora é
essa possibilidade da misericórdia divina, através da evolução humana, a utilização positiva da inteligência. Bom, falando mais um pouco sobre tecnologia, nós vamos falar sobre geração. O que é geração? As gerações do mundo, das épocas. Nós vamos começar com a geração X, que são as crianças que nasceram entre 1960 e 1980, que estavam acostumadas, já nasceram acostumadas com a utilização da televisão e do telefone, que naquela época era uma revolução. Em seguida, nós temos a geração Y, que ocupa os anos de 1980 a 1995. Eles nasceram no mundo de transição, onde aparece a internet, os e-mails, as redes sociais e celulares. Mas ainda limitado. Mas já tinha internet. Quem lembra da internet de escada, que a gente ficava 30 vezes tentando conectar e o trem fazia tchim, tchom, tchim, tchananã, mas entrava. E a gente ficava feliz quando recebia um e-mail. Aí vem a geração Z. A geração Z, ela abrange de 1995 a 2010. Já vem outra história. Eles já vem assim, praticamente prontos para entender que existe um celular, existe rede social. Então, o celular ainda era um meio de comunicação fácil para as distâncias e foi ficando cada vez melhor. E as redes sociais eram utilizadas no computador. Enfim, chega a nossa última geração, que é a geração Alfa, que é a partir de 2010, aonde nós temos a que nós chamamos de associação tecnológica. O que é essa associação tecnológica? É pegando o celular, a televisão, a internet e juntando tudo em um só. Hoje em dia, você compra um celular, ele é praticamente um computador de mão. Você faz tudo no celular. Você assiste televisão, você acessa a internet, você recebe ligação. Você não precisa ficar preso mais a planos de telefonia, só se você quiser, mas na verdade o plano de telefonia é só para prover a sua internet no celular. Fora os aplicativos. Então essa geração é uma geração que nós temos ela 24 horas por dia conectada. Nós estamos conectados 24 horas por dia. Então a maioria das pessoas passam mais tempo com o celular na mão do que conversando com as outras. Sabe a interdependência, a socialização, ela está um pouco meio perdida nessa história. E aí as crianças ficam mais tempo assistindo vídeos na internet, com os tablets na mão, do que brincando e interagindo socialmente, que é algo muito importante para o crescimento das crianças, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui agora uma coisa muito interessante, um trecho da obra de Herculano Pires, que se chama Curso Dinâmico de Espiritismo. Na era tecnológica em que nos encontramos, a subversão das estruturas antigas chega ao extremo. Profetas alucinados pregam a destruição pura e simples da família e a volta do homem a uma liberdade primitiva que nunca existiu. Os freios de aço da moral burguesa não podem mais conter o ímpeto da carne, dessa frágil carne humana mais forte que a pedra e o aço. Rompem-se os tabus sexuais e a liberdade, essa deusa de barrete frígio dos ideólogos franceses, reverte-se em libertinagem. Não há mais freios, nem divinos, nem humanos, que possam conter a fúria dos impulsos desencadeados. Os faunos recalcados do puritanismo vitoriano esfregam as mãos e arregalam os olhos concupiscentes ante ao alvorecer da irresponsabilidade. É nesse momento que o conceito espírita de família se impõe como única solução para os problemas atuais. Ou seja, é a má utilização da tecnologia, a má utilização da internet para fins próprios. Então, a internet ela tem uma vantagem porque ela é impessoal, gente. Ela é neutra. Você é quem dá essa utilidade para ela. Você pode utilizá-la como uma mente obsessora ou como uma mente de luz. Tudo depende de você. É a sua escolha. É nesse momento que o livre-arbítrio conta extremamente.
Olha só, Deus fez o homem para viver em sociedade. Como ele fez isso, e agora nós estamos passando por um processo pandêmico, que existe um isolamento social, imagina como é que a cabecinha do homem fica meio afundida aí, fica meio louca, fica meio perdida nessa história toda. Devemos estar conscientes que é nossa responsabilidade instruir essa nova geração depois de 2010, que vem surgindo por agora, para ser responsável pela transição final para os tão almejados tempos de regeneração, onde tanto a tecnologia quanto a sociedade irão se desenvolver para facilitar a intermediação dimensional dos planos de vida existentes. O que estamos vivendo agora, é tipo conviver com os nossos, que por muitas vezes deixamos em segundo plano, justificando o trabalho ou qualquer outro compromisso que nós não podemos adiar. A tecnologia, por mais que facilite, não está sendo usada nesse momento para a deliberação dos encontros fáceis. Olha, nem de qualquer teor, mas sim para diminuir distâncias e saudades que estão deixando todos mais sensíveis. É interessante. Nós temos uma ferramenta nas nossas mãos, a tecnologia, que se compara a uma ferramenta que nós recebemos da misericórdia divina. Se chama reencarnação. Reencarnação é igual tecnologia. Você tem crescimento com calma, com devido tempo. É assim como a tecnologia, você aprende ela com o tempo. Você tem o livre-arbítrio, o direito da escolha para fazer a coisa certa ou a coisa errada. Você pode utilizá-la ou pode abandoná-la. No nosso caso, no corpo físico, nós acabamos abandonando uma hora, mas a gente também acaba se isolando e sofrendo por processos depressivos porque nós nos abandonamos. E nesse momento agora do isolamento social, a humanidade só pode contar com uma providência. É a internet e a tecnologia. Sem ela, não estaríamos aqui falando, não estaríamos aqui dividindo conhecimento, estudando, auxiliando as pessoas, matando a saudade, mandando aquele abraço virtual para o seu amigo, mandando um pensamento positivo. Nós não teríamos, gente, a condição de mandar a mensagem para fulano ou beltrano: olha, ciclano não está bem, precisa disso. Olha, vamos agir, fazer uma ação social em prol de quem? Das pessoas que são necessitadas, que estão na rua com frio, que estão sentindo fome. Sabe, você para pensar um minuto na sua vida, da quantidade de pessoas que está sofrendo nesse momento, daqueles que estão desencarnando não por Covid-19, mas com frio na rua, por falta de agasalho, ou por fome, porque o isolamento social tirou as pessoas da rua, eles não recebem mais esmolas. E os que estão abandonados em asilos, creches e demais instituições que não têm acesso à internet? E as casas que não têm acesso à internet porque têm condições econômicas baixas? Será que somos tão bons assim? Temos que agradecer sempre a Deus os méritos que nós temos em nossa jornada. Agora que a maioria dos encarnados está começando a compreender qual o motivo de termos como mérito todos os sistemas tecnológicos dentro da nossa sociedade física, a massa vai ter a chance de evoluir em todos os sentidos e poderemos nos tornar uma raça mais evoluída e preparada para a vivência com mais seres do universo. É aí que entra a nossa maravilhosa mensagem deixada pelo nosso lindo Chico Xavier, quando ele foi no Pinga Fogo, em 1970, e ele falou: um dia a humanidade se comunicará com seres extraterrestres.
extraterrestres. Ou seja, nós não temos que ter esse egoísmo no coração de achar que somos uma única raça orgânica, viva, num universo enorme, habitando um planeta. Existem outras raças, existem outros povos que ainda não se comunicaram. Por quê? Porque ainda estamos primitivos em nossos pensamentos, em nossas aceitações. O homem tem que vencer, a humanidade tem que vencer o egoísmo, a prepotência, a vaidade, para se tornar humilde e aceitar que quando algo diferente aparece em nosso mundo, não é para ser destroçado em prol do conhecimento, e sim respeitado pela sua individualidade como criatura existente e vivente no universo. É por isso que, às vezes, eles não entram em contato. Porque se eles entrarem em contato, a primeira reação do homem é capturar, abrir, dissecar para descobrir o que é. Pelo amor de Deus, por que não existe um convívio antes? Por que será que, às vezes, eles são agressivos conosco? Porque nós somos agressivos. Lembrando que Allan Kardec falou muito claramente em quase todas as obras dele. Todas. Ação e reação. Nem todos os espíritos podem até estar evoluídos, mas nem todos estão munidos da compaixão ou do amor. Ou mesmo não pensam dessa forma. Porque um costume é nosso, da humanidade, criado pelo homem físico. O outro é a realidade que nós temos que viver depois do nosso desencarne. É dar de cara com a verdade. Cristo falava: conheças a verdade e ela vos libertará. Jesus foi o primeiro a criar uma rede social, foi o primeiro a dar a ideia para o futuro do homem em dizer: vocês são capazes de criar grupos. Que é o que a gente faz hoje em dia. Os grupos de WhatsApp equivalem à multidão que seguia Cristo, porque são grupos que têm o mesmo ideal. Então a tecnologia, ela está presente desde a criação da humanidade, desde aquele ínfimo momento que a luz se fez e o planeta se originou, porque essa luz gerou a evolução, e evolução gera crescimento, gera desenvolvimento intelectual e, por sua vez, capacita a todos os seres com ferramentas essenciais para quebrar esse bloqueio dimensional. Em breve, nós seremos dimensão física, dimensão etérea, se comunicando e interagindo de uma maneira natural e lógica. Porque é isso que nós somos. Somos seres eternos. Ocupamos a carne por um tempo, pela misericórdia divina, pela misericórdia do Senhor da vida que nos criou. E lembrando sempre que essa é uma oportunidade única, dada por Ele. Ele criou você. E você vai continuar evoluindo. Nós não nos perdemos, nós simplesmente nos transformamos. E nesse momento agora é a hora de transformar a nossa tecnologia, a nossa internet, a nossa conexão em algo que seja produtivo e não algo que alimente o nosso egocentrismo. Vamos ser todos por um por todos, de mãos dadas virtualmente a favor da vida. Essa é a mensagem de hoje, com a tecnologia, os jovens que devem ser educados por nós e, lógico, uma utilidade mais do que atual, mais do que necessária. Que Deus abençoe a todos, mantenham conectados, vai lá, se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho, curte a página, vem pra cá, vem com a gente, comunica de alguma forma, manda o e-mail, é espiraisdeluz2020@gmail.com. Entre em contato que a gente está aqui para te auxiliar, para conversar e para te ajudar, porque sem isso nós não somos ninguém. É necessário a nossa conexão e a nossa
interdependência. Beijos de luz e até a próxima.